Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin e altcoins abrem uma semana extremamente volátil. Semana de volatilidade por conta do Fed. Banco Central norte-americano define a taxa de juros no dia 28, conhecido como quarta-feira. Sim, a maior expectativa é que não teremos cortes, mas a coletiva de imprensa com Jerome Powell será extremamente importante, pois ela define os rumos da política monetária e tem poder, sim, de impactar no preço, tanto do Bitcoin quanto das altcoins. Nós temos que ter máxima atenção e entender quais são os cenários, sem esquecer o que o histórico nos mostra. Historicamente, quedas antecedem, sim, a reunião do Fed. Quedas que são naturais, quedas que costumam se encerrar após a reunião do FOMC. Estamos diante de uma repetição do passado? Será que a gente pode falar isso? O mercado não se repete, mas ele rima? Faz sentido ou não? Eu quero te mostrar exatamente o que aconteceu no passado para que a gente tenha uma probabilidade. Estudo de probabilidade é vital para o mercado. E quando a gente olha para indicadores, tem algo que me chama muito a atenção. Temos 3 gaps posicionados acima do preço atual. 3 gaps em sequência que não foram fechados. Nunca tivemos altas nem baixas agressivas com tantos gaps em sequência abertos. Vamos discutir sobre isso e falar também sobre as altcoins. Solana, Litecoin, XRP, Near, Pendle, Ondo, Avax, Aave, Dash e Veren. Vocês querem análise? Nós trazemos aqui. Eu vou te mostrar tudinho nesse vídeo, então fique até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, antes eu peço a você, como de praxe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, o Bitcoin está brigando em 86 mil dólares, brigando para se sustentar acima da faixa intermediária do padrão de consolidação, padrão lateral. Qualquer perda desta área, deste range, nos levará, naturalmente, a capturar liquidez em 80 mil dólares. Nós temos alertado sobre isso e temos falado sobre a normalidade nestes movimentos. Temos 94 e 95 mil dólares, uma resistência importante. 86, suporte intermediário. 80, suporte crítico. Este é o padrão lateral que a gente vem trabalhando desde 21 de novembro de 2025. São mais de 60 dias em uma lateralização natural depois de movimentos tão brutais como os que vimos de outubro a novembro. Quedas agressivas. O mercado se sustenta e ele precisa romper, caso a gente tenha acelerações, romper a resistência em 95 mil dólares. Este é o primeiro ponto que nós estamos monitorando. Mas ele precisa acelerar a este ponto com um volume comprador ascendente para que evite um ombro cabeça a ombro, que tem como alvo justamente esta área. Opa, voltamos a falar de 80 mil dólares. Então nós precisamos de rompimentos confirmados. E o que pode ajudar o Bitcoin é o histórico e são os indicadores, principalmente o gap. Sim, com as quedas de ontem, nós fechamos a semana de forma negativa. Mas, uma vez que nós tivemos uma divergência no preço de fechamento do mercado tradicional na sexta e reabertura do mesmo no mercado futuro ontem, houve-se a criação de um novo gap. E nós temos nada menos do que 3 gaps em sequência, abertos, não foram fechados. E
o histórico nos mostra? Nunca, sim, eu sei que essa é uma palavra forte, mas nunca tivemos na história altas agressivas ou baixas agressivas com tantos gaps abertos em sequência. Isso foi válido algumas semanas atrás, quando a gente começou a acelerar e a gente informou, tem gap em 90.500 e tem gap em 88.100. O gap de 90 mil acabou por ser fechado e a gente acelerou. Aceleração que deixou o gap de 88.100 aberto. O que aconteceu? O mercado corrigiu e foi justamente fechar este gap. 2 gaps em sequência, somados, obviamente, a uma série de outros indicadores, nos colocaram em alerta. Por isso, eu fiz realizações em 97 mil dólares no Bitcoin. Eu mostrei isso nas últimas 2 semanas. Ganância extrema, atingindo a área de retração de Fibonacci, do topo ao fundo 38.2, gap aberto. Fizemos heads, aproveitamos diversas oportunidades que apareceram. E agora, a gente volta para o mesmo cenário, só que desta vez numa visão contrária, com gaps posicionados acima. A pressão é que sim, estes gaps sejam fechados. Portanto, a pressão é de alta para os próximos dias. Só que entenda, olhar apenas para gaps é um erro. Nunca tomamos decisões de investimento olhando apenas um indicador. É por isso que eu chamo a sua atenção. Sempre coloque uma série de indicadores empilhados para que você tenha uma taxa de acerto, aí sim, elevada. Não use apenas, vou repetir, um indicador. Olhe para o todo. Some diversos indicadores de qualidade. E não esqueça de estudar o histórico. Por quê? Porque o histórico é extremamente importante. Eu te mostro para que você possa compreender. Estamos diante de uma queda. Uma queda antes da reunião do Fed. Dia 28, quarta-feira, é reunião do FOMC. Será que esse tipo de queda, que sim, é justificada com uma série de indicadores, uma estrutura gráfica, uma estrutura de mercado, mas ainda assim, esse tipo de movimento, ele é algo natural, comum ou não? Historicamente, este é um movimento que acaba rimando ou não? É um movimento provável, plausível ou não? Principalmente antes da reunião do Fed. Vamos dar uma olhada? Temos todas as reuniões do Fed deste ciclo. E em 80% delas, vimos quedas antes da quarta-feira, antes da decisão da taxa de juros, antes da coletiva de imprensa com Jerome Powell. Então, quando você olha para o histórico, você entende que este movimento é natural. Inclusive, ele é tão natural que se você casa toda a estrutura gráfica, casa os gaps, casa volume, casa retração de Fibonacci, você entende por que nós tivemos um movimento corretivo e por que, por enquanto, estamos nos sustentando acima da faixa intermediária. Historicamente, quedas antecedem a reunião do Fed, para que posteriormente tenhamos movimentos de alta. Isso quer dizer que o mesmo vai acontecer nos próximos dias e até a partir de quinta-feira? Obviamente que não, mas a gente faz questão de fazer o estudo de probabilidades e fazer uma análise completa, considerando todos os cenários. É aí que muita gente acaba pecando. Vai subir, vai cair, vai subir, vai cair, vai subir, vai cair, vai subir, vai cair. Eu quero que suba, eu quero que caia. Só que aí você esquece que o mercado ele não funciona desta forma. E o mercado ele pode apresentar um cenário X no curto prazo, um cenário Y no médio prazo e um cenário Z no macro.
Como que você se prepara, então? Simples. Você tem que ter uma tese de investimento. Muita gente está perdida porque não tem uma tese de investimento. Quer entender qual é a minha tese de investimento? Confere o vídeo, que está aqui na descrição do vídeo. Essa tese, ela tem um cenário base de ciclo de liquidez. O que é ciclo de liquidez? Confira a aula também aqui na descrição deste vídeo. Ciclo de liquidez. E você só consegue se preparar para os cenários se você tiver caixa, grana. Como que você consegue criar caixa ou manter um caixa ao longo de todo o ciclo? Confere a aula que também está aqui na descrição. Você precisa ter planos. Plano A, plano B, plano C. Estar pronto para os cenários. Mas antes, é necessário que você tenha uma tese, um cenário base, que tenha, de fato, uma base. Você tem que ter um entendimento completo de caixa. Por isso é tão importante você ter uma visão muito mais macro do mercado do que apenas micro. Ah, é lua, ah, é chão, é bear market, é bull market. O mercado é muito mais profundo do que apenas bull market, bear market. E quem compreende consegue lucrar, seja em um movimento de alta ou de baixa. E eu não estou falando apenas de trade. Sim, os trades permitem que você aproveite altas ou baixas, mas você é capaz de sustentar um portfólio, construir um portfólio e aproveitar com compras e vendas. Sim, mesmo sem fazer operações de trade. Fica claro quando você entende que você precisa de uma tese de investimento. Então, confere os vídeos que estão aqui na descrição, pois eles são extremamente importantes. E acompanhe tudo aquilo que a gente entrega lá no nosso grupo geral do Telegram. Segundo o link da descrição, a nossa comunidade geral, ela é gratuita. Tem sites, análises, atualizações e muito mais para você. Participe. Eu trarei atualizações de fechamento de mercado e muito mais nesta comunidade. Só que se você está querendo algo mais profundo, quer um acompanhamento, quer acesso a tudo que eu faço, cada uma das minhas compras, vendas, metodologias, planos, tese aprofundada, pior cenário, melhor cenário, cenário intermediário, quer entender exatamente por quê o ouro está subindo, a prata está subindo, o SP500 está subindo, Nasdaq está subindo, Russell está subindo e o Bitcoin não está subindo. Você quer ter acesso a cada uma das minhas avaliações aprofundadas, suporte 1-1 comigo, quer discutir o seu portfólio, quer discutir a sua tese, quer criar uma tese para você não enlouquecer neste mercado que é tão volátil, não quer ficar de fora de altas, não quer ficar dentro de baixas. Se você quer investir no seu conhecimento para o longo prazo, seu lugar é no nosso time Premium. Você tem acesso mensal e você pode ter mais informações clicando no primeiro link da descrição. O chat com o nosso time será aberto, basta você enviar um oi e o time vai te encaminhar tudo aquilo que a gente entrega. Maravilha? Aguardo o seu contato. Estou esquecendo de alguma coisa? Obviamente que não. Vamos analisar altcoins. E é muito importante que você compreenda. Você só vai olhar para a compra de altcoins se você tiver uma visão bullish para com o mercado. De nada adianta você olhar para compras em altcoins se você espera que o mercado caia. E não adianta você olhar para, vamos lá, shortar o mercado se você enxerga que o mercado vai subir. Vamos ser coerentes. O mercado de altcoins vai se movimentar de acordo com o Bitcoin. Ponto final. É isso. Não tem discussão. Não seja incoerente com o seu próprio bolso. Mas é importante que também, caso você esteja com uma visão, minha visão é de alta para o Bitcoin e de alta para as altcoins. Distribua muito bem o percentual que você tem em Bitcoin, em altcoins e em caixa. Quanto maior a sua exposição em altcoins, maior é o seu risco. Mas eu posso fazer um retorno de X vezes. Claro que pode. Poder, tudo pode. No entanto, é o quanto você aguenta de volatilidade que vai permitir que você possa aproveitar
o retorno daqueles ativos. Não adianta nada, eu quero fazer 50 vezes, e aí você não aguenta 50% de drawdown. O seu percentual de drawdown está totalmente correlacionado, o percentual de drawdown que você aguenta está totalmente correlacionado com o percentual de exposição que você tem. Se você não aguenta, ou você entende que o risco é muito elevado, que tal colocar 5%, 10%? Não, eu aguento muito drawdown. Deixa um caixa maior. Uma exposição pode ser um pouco maior, mas tudo deve ser feito com o objetivo de dormir tranquilo. Se você não está dormindo tranquilo, se você ficar abrindo trading view a cada 5 segundos, você se expôs demasiadamente. Perfeito? Então, eu deixo este alerta antes de tudo. Lembrando que, nestes vídeos, eu não trago indicações de compra nem de venda, são apenas vídeos educacionais, onde eu trago justamente alertas com base gráfica, base histórica, base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Seguindo, Solana. Solana, como a gente discutiu dias atrás, está tentando confirmar aqui um fundo triplo ou até um pseudo ombro, cabeça a ombro inverso no gráfico de 3 dias, sustentando uma linha de tendência de alta. Este é um ativo que pode abrir espaço para uma operação ou um investimento, dependendo da sua visão de risco. E olha só, eu quero explicar aqui como é que você pode se expor, considerar risco e, independente da movimentação do mercado, você pode, sim, se você tiver um risco consciente, mudar a sua visão e se expor de uma forma ou de outra. Vamos lá. No semanal, vamos começar no semanal. A gente tem uma sustentação, só que não tem uma demonstração tão interessante de força. Vamos lá. Solana subiu, bateu numa resistência, falamos bastante de vendas aqui e aqui. Começa, e no semanal, a gente tem o risco de formar um ombro cabeça a ombro. Ou seja, no semanal existe o risco, se houver a perda desta área, a gente buscar um range entre 46 e 40 dólares. A porrada do ponto que a gente está, de 123, a gente está falando aí de uma queda, caso o ombro cabeça a ombro fosse confirmado e o alvo fosse atingido, de 65% adicionais. Caramba, isso aqui é um Armagedon, certo? Correto. Caso a gente perca estes fundos, principalmente 100 dólares, 90 dólares, começou a perder, a gente tem a confirmação do ombro cabeça a ombro. Mas nós temos uma sustentação. Você está vendo aqui que a gente tem uma sustentação? É um investimento totalmente sem risco? Claro que não. Se você definir que a maior probabilidade é o Bitcoin acelerar, seja para capturar liquidez em faixas superiores, para aí sim definir bull market, ou para explodir, você tem que ter atenção para o risco atrelado à Solana. Está em um suporte, está em uma base e pode vir a formar um ombro cabeça a ombro ou um fundo triplo. Eu falei topo, fundo triplo, sustentando essa linha de tendência de alta. Se nós virmos esta sustentação, abre-se espaço para que a gente busque áreas superiores e, quiçá, áreas de renovação de máximas, caso o mercado se torne bullish. Cenário 1. Cenário 1, maravilha. Eu tenho risco-retorno. Qual é o meu risco? Meu risco é uma perda de 11%, 12%. Meu potencial retorno, caso a gente tenha a confirmação deste ombro cabeça ombro inverso, nós estamos falando de, objetivamente, um retorno em potencial de 56%. 5 para 1, risco-retorno. Se ele continuar a subir, o Bitcoin romper topos, pode ser que a gente veja uma aceleração para essa área. Então a gente está falando de 137%, um risco-retorno de 12 para 1. Maravilha! Isso aqui abre espaço para quem tem uma visão e uma consciência de risco e quer se colocar em um cenário. Risco, lembrando que toda vez que você faz alavancagem, você multiplica o seu risco, certo? Não esqueça disso. Então, vou fazer uma alavancagem vezes 3, vai ser 33%.
Vezes 5, 55%. Vezes 8, 88% e por aí vai. Ah, mas o retorno? Você nunca olha para uma operação, seja na spot ou futuros, com o objetivo, o alvo, o que você pode ganhar. Você coloca sempre no que você pode perder. Não é quanto você pode ganhar, é o quanto você pode perder sem enlouquecer, sem se colocar numa posição destrutiva. Entendido? Preste muita atenção nisso. Muita gente acaba esquecendo e se coloca numa posição horrenda. Maravilha. Risco-retorno. Spot ou futuros. Só que, Luan, você não falou aqui do semanal, ombro, cabeça, ombro e tal. Cara, se cair aqui é o Armagedon. Maravilha. Você vem aqui, você perde 12%. Se a gente perde esta linha de tendência de baixa e a gente volta para testá-la, nós temos potencial para o quê? Caso, obviamente, o Bitcoin confirme perdas de fundos, confirme pivôs de baixa, obviamente tem que estar tudo de acordo, você poderá avaliar uma exposição aqui, desta forma. Então, uma perda objetiva de curto prazo não é o fim do mundo, a não ser que você tenha uma péssima gestão. Mas entenda, você pode avaliar uma exposição específica ou outra, dependendo da sua visão, dependendo da sua consideração, ou até dependendo do risco que você se colocou. Então, nós temos aqui, tanto para quem está buscando trade, quanto quem busca investimento, um risco bem objetivo para um potencial retorno. Ter consciência destes riscos é investir. Opa, eu vou comprar, situação hipotética, vou comprar Solana em $123 porque Solana pode bater $1.000. Maravilha. O que acontece se perder 95? Esta deve ser a sua pergunta. Você vai colocar 1 milhão em 1.230.000 dólares em Solana. Maravilha. Porque você quer atingir os 10 milhões. Perfeito. O que acontece se Solana sair daqui e cair para cá? Você está disposto a perder 25%? Não, estou disposto. Está disposto a perder 300 mil dólares? Estou disposto. Beleza. Maravilha. É um risco-retorno consciente. Não estou disposto. Aí é que começam os problemas. Então lembre-se disso antes de tomar decisões de investimento. Seguindo, Litecoin vai pelo mesmo caminho, tá? Linha de tendência de alta, tem suporte, tá sustentando nessa linha de tendência de alta, começar a perder, fechou, começar a fechar abaixo de 60, vira short, e aí, meu amigo, vai a 35, que está a 20. Nossa, tudo isso? É, tudo isso. Se perder essa área, abre-se espaço para uma faixa bem inferior. Então você tem um risco-retorno X aqui e um potencial retorno aqui, caso ele volte. Ah, perdeu! Maravilha. Aí você tem um risco e um retorno neste caso. Simples, objetivo, sem loucuras. XRP. Me pediram XRP e eu estou ignorando totalmente a questão de projeto. Ah, porque é o melhor projeto dos bancos, blá, 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 blá. Vamos olhar. Acelerou brutalmente. Está se sustentando em uma área de suporte. Começa a romper. Se não conseguir se recuperar essa semana, desculpa, para fazer isso, abre-se espaço sim para a busca de faixas inferiores. Luan, você acha que vai sustentar em 618? Não tem como eu trabalhar com achismo, mas eu olharia para este range, captura pelo menos dessa liquidez, tá? Quiçá de uma liquidez levemente inferior. Por quê? Porque aqui tem muita liquidez. Então, se XRP começar a perder esta área, eu vou ser até um pouquinho mais bonzinho, tá? Se começar a perder esta área aqui que ele está, aí sim abre-se espaço para a gente buscar áreas bem inferiores. Se ele não perder, se ele conseguir se recuperar e formar um fundo ascendente, maravilha! O que eu como investidor faria? Eu não compraria aqui, eu olharia para
um pivô de alta em potencial, até olharia para isso aqui, ó, rompe 2,40 e volta para testar, porque a gente quebra a tendência de baixa. Ó, você está vendo a tendência de baixa? Se a gente quebrar essa tendência de baixa e formar um fundo ascendente, aí sim as coisas ficam interessantes. Se porventura o ativo perder essa área, formar um novo topo descendente, é uma nova oportunidade, neste caso muito mais clara, de shortar XRP, perfeito? Mas compras, eu olharia para cá ou para este range aqui, próximo de $1. Por quê? Porque ele já saiu desse ponto, fez, sei lá, 9 vezes e está em uma valorização muito elevada. Tá? XRP teve o seu bull market. Eu falo isso e repito. Seguindo, NIR. Não vejo compra para NIR, porque está numa tendência de baixa, precisa perder essa área ou romper esta área. Ah, Lô, mas eu vou comprar porque NIR... Tá bom, eu só estou falando que eu não vejo compra de NIR. Então nem olharia para este range intermediário, olharia para cá. Para mim isso daqui e isto aqui, tá? Então eu preciso romper esta área, este suporte resistência aqui, tá? Você vê que ele perde, rompe, testa. Para mim é NIR a $1 ou NIR rompendo este range. Espera aí que eu vou fazer diferente. Compra de NIR é aqui, ó, tá? É aqui ou aqui. Eu não vejo compra de NIR em 1,45. Pô, Lô, mas eu vou ter que esperar romper 2,50, dobrar de valor para aí sim avaliar a compra. Isso é perfil. Aqui é perfil mais agressivo, aqui é perfil mais conservador. Por quê? Porque você quebra uma estrutura de baixa e você quebra um suporte resistência que foi perdido e está servindo como resistência. Perfeito? Então essa é a minha visão. Celestia. Outro que eu não vejo nenhuma possibilidade de compra aqui. Por quê? Porque segue formando topos descendentes, topo descendente, perdendo fundos, tá? Perdeu um novo fundo. Então, somente quando a gente tiver um pivô de alta que abre esse espaço para compras. Ah, mas eu estou acumulando porque Celeste. Perfeito, estou falando de forma objetiva, gráfica. Você não compra um ativo que está assim, a não ser que ele esteja em uma cunha e ele venha de uma alta. Você vê que Celestia, diferente de alguns outros ativos, teve uma alta e está devolvendo tudo. Se começar no padrão de acumulação aqui, a gente olha para um round bottom e aí abre esse espaço. Mas enquanto ele está em queda, não tem como a gente justificar compras, tá? Então isso é importante, por isso é importante ter caixa. Quando chegar o momento, vamos dizer que ele começa a formar aqui topos de fundos ascendentes, rompeu, teve uma recuperação, voltou, rompeu uma resistência, suporte, aí tudo bem. Eu prefiro comprar mais caro, mas depois de uma quebra de estrutura, do que barato, na teoria, mas que ainda abre espaço para mais quedas. Tá? E ele está se aproximando aqui da captura de liquidez. Então, eu aguardaria. ENA. Falei de ENA na semana passada e agora é o seguinte. Para mim, ENA precisa vencer esta área, romper, para aí sim a gente ter altas, só compraria aqui. Ou ENA vai ser oportunidade de short, aqui ó. Topo descendente, primeiro alvo, aqui. É isso que eu estou de olho. Porque perdeu o suporte, vai servir como resistência. Então, ainda está bem fraca. Eu vou olhar desta forma. Link. Link está se sustentando. Então, Link, a Aave, Litecoin. A Aave, ó, já fiz o spoiler. Então, vamos lá. A Aave sustentando no quê? Linha de tendência de alta, suporte, resistência. Está se sustentando, abre-se espaço, risco, retorno. Ah, perdeu. Mesma coisa que eu falei de Solana.
abre-se espaço para shortar alvo em 80 dólares. Link, mesma coisa. Está sustentando. Se começar a perder essa área, voltar para testar, short. Então, link a ave, mesma coisa. Pendle, está se sustentando, abre espaço para quem quer se expor. Perdeu essa área, short. Ah, mas vai shortar no suporte? Não, você não shorta no suporte. Aqui você tem justificativa de risco-retorno para long, se você tiver essa visão, ou para compra, se você tiver essa visão, tem que casar com Bitcoin. Não entenda o que eu estou falando como indicação de compra ou venda, apenas como uma aula. Isso é uma aula, tá? Seguinte, você não faz short no suporte, você faz short depois que você perde esse suporte e aí você vai usá-lo como resistência. Por quê? Porque você tem um risco e um potencial retorno. Tudo no mercado financeiro é risco-retorno, mesmo para investimento, mesmo para trade, mesmo para isso, para aquilo, beleza? Então, risco-retorno. Então, aqui, link, abre esse espaço. Por quê? Porque está muito próximo de uma área de sustentação. Você vê que tem um suporte, desenho errado, tem um suporte aqui, tá? Esse suporte ele vem até aqui embaixo. Se ele começar a perder isso aqui, pode perder uma semana e voltar, Luan? Pode. Isso é rompimento falso. Agora, perdeu, confirmou, adiós, é short. Enquanto isso, você tem um risco, retorno. Você tem um risco, ave, risco, retorno. Entendeu? Ah, perdeu, parece um dedo. Perdeu, voltou, você tem contrário, risco, retorno. Não, risco aqui, retorno, tá? Não pode ser. Geralmente as pessoas fazem isso. Risco desse tamanho, retorno desse tamanho. É o contrário, é risco, retorno, beleza? Então, acho que ficou claro. Se tiver dúvida, manda aí. Pendle idem, Ondo. Ondo tá problemático, porque perdeu uma faixa importante, estava em uma tendência de baixa, a gente perdeu duas faixas importantes. Tá? Então, Ondo, eu gosto de Ondo, é um projeto bacana, mas isso não quer dizer nada. A gente perdeu aqui, ó, sustentou, veio, trabalhou perto deste range, foi, não conseguiu, crash, maravilha, recuperou, foi só queda, perdeu o suporte. Suporte perdido, topo descendente. Voltou, e agora é o seguinte, ou busca essa área, e vai abrir outro short, tá? Aqui, long, por quê? Porque aqui tem muita liquidez a ser capturada. E compras é aqui. Então, compra é aqui e aqui embaixo. Compra é depois do rompimento, 0,55, compra é suporte, 0,24, tá? Eu não compraria agora. Ah, Luan, mas eu não tô olhando para risco e retorno, eu acho que Ondo vai ser um mega projeto e tal, e não sei o que, não sei o que lá, beleza. Aí você faz da seguinte forma. Você separa um capital, estrutura o teu portfólio, como que vai ser o seu portfólio? 50% de caixa, 50% de Bitcoin, 25% de caixa e 25% de altcoins, por exemplo. E essas altcoins eu vou comprar Ondo, beleza. E outras 5 moedas. Você vai dividir aquilo e aí você vai fazer compra de Bitcoin, DCA. Vai fazer compra de Ondo, DCA. Vai fazer compra de Pendle, por exemplo, DCA. Vai comprando. Por quê? Porque você está visando longo prazo. Tá? Aqui a gente está falando de investimento com base gráfica. Então são estratégias um pouquinho diferentes. Posso mesclar? Pode, claro. Tá? Se você pode fazer. Mas estou trazendo esse alerta aí. AVAX. AVAX é outro caso. Olha só. Mesma coisa. Falei de AVAX, ó. 200 anos atrás. AVAX começar a perder essa área, fica perigoso. AVAX abre espaço para short. É a mesma coisa que a gente pode acabar vendo em Aave, Link, Pendle, Litecoin, Solana. Isso tudo poderia acontecer com esses ativos. Vai acontecer? Não sei. Mas só estou te trazendo um alerta, estrutura gráfica. Tá vendo aqui, ó?
Acumulação, linha de tendência de alta, rompimento. Este rompimento aqui do dia 10 do 10 não vale. Rompimento confirmado, teste. O caminho é este. Ah, eu quero comprar. Eu vejo compras, base gráfica, somente se a gente voltar para essa área. E ainda vai ser um problema, tá? Porque a gente vai ter essa linha de tendência de alta, que servia como suporte, servindo como resistência. Então, na teoria, precisaria de um rompimento. Mas a gente consegue trabalhar em um range de suporte e resistência. Dash. Não vejo compra. Para mim tá padrão de equilíbrio. Compra é aqui, ó. Aquele negócio. Compra é quando tá em baixa, tá acumulando, tá no limbo. Vou usar o exemplo pífio de pêndulo aqui, ó. Tá aqui, ó. Que pode ser um round bottom, entendeu? Ah, mas ele tá desde 2024, são 2 anos. É assim que funciona. Vai ver a acumulação que prata ficou por 10 anos. Agora todo mundo quer prata, né? Então aqui é o seguinte, não vejo compra neste ponto. Por quê? Porque ele está no padrão de equilíbrio. Vai começar a formar agora, tá? Esse padrãozinho de equilíbrio aqui com topo, fundo, topo descendente, vai formar um fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. De fato, melhor compra agora é após rompimento desta área. Por quê? Suporte e resistência. Olha só, suporte e resistência. Não conseguimos o rompimento, claro. Então aqui, na minha humilde opinião, olharia para após rompimento. Tá? Tem que romper 80 dólares. E por fim, Veren. Muita venda, ó, semanal. Aquele ativo que subiu pra caramba. Não vou entrar no mérito de é scan, não é scan. Você faz a sua análise, tá? Mas eu teria grande cuidado. Enorme cuidado. Porque tem muitas red flags. Não é um scan, porque um scan você só descobre depois. Mas tem muitas red flags. E um ponto é, comprar projetos que não têm histórico, não tem histórico. Olha só, estou no semanal. Tem algum histórico? Não tem histórico. E olha só, a quantidade de vendas. Quando a gente vê uma vela e ela tem esse tipo de ponto, o que acaba tendo? Isso aqui é realização de venda, tá? Então é realização de lucro. Então muito cuidado com isto aqui. É perigoso você sair comprando ativos que estão sofrendo uma pressão vendedora. Tá? Então você vê, a gente acelerou, vendeu. Maravilha. Acelerou de novo, vendeu. Então só esse alerta, cuidado com compras de ativos que têm os seus red flags e principalmente estão neste tipo de padrão. Se eu pegasse um exemplo de ativo, eu olharia para ativos com formação de fundos ascendentes. Tá? E aí sim faria mais sentido. Mas neste caso aqui, é extremamente perigoso você comprar porque está tendo muita realização em faixas superiores. Tá? Então, fique alerta, fique atento, tome cuidado e lembre-se, se você vai se expor em uma gema, coloque um capital que é o capital do cafezinho. Por quê? Porque gemas são extremamente voláteis e perigosas. Elas podem te dar muito retorno, mas elas também podem te dar muito prejuízo. Por isso você tem que ajustar o seu risco ao projeto em si. Tá? Então ajuste o seu risco ao projeto para você não se colocar numa posição difícil. Perfeito? Mas avalie. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tome cuidado e invista com responsabilidade. Perfeito? É isso para o momento. Eu volto a qualquer momento com atualizações e, é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.